Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração e que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meu amigo Vascaíno, segunda-feira aí que promete ser muito agitada no Vasco da Gama. Uma semana aí de muitas decisões dentro e fora aí das quatro linhas. Vamos falar muito aqui sobre Vasco da Gama e Bahia. O jogo contra o São Paulo já faz parte do passado, aquela comemoração. Agora é pensar numa nova etapa, outra batalha em Salvador. A gente vai falar muito aqui também sobre a situação da escolha do treinador, o Pedrinho que tem pressa para resolver essa situação. Vamos falar para vocês em que status está. Iremos abordar a situação envolvendo reforços aqui no Vasco, porque a gente deve ter anúncios aí nessa semana aí, no transcorrer das próximas horas, tá? Ontem a gente já teve a situação do Souza e também do Alex Teixeira acertadíssima, tá? Vamos falar bastante aqui também sobre essa situação, esse imbróglio jurídico aí entre Vasco e 777 Partners, porque hoje a gente deve ter algumas coisas aí, tanto na arbitragem como também na situação do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Eu peço a você que não é inscrito no nosso canal para você se inscrever, principalmente você que está descontente com o que a 777 Partners fez aí com o Vasco da Gama, porque aqui é sem maquiagem e é sem sacanagem. Vamos começar falando aqui sobre essa situação do Campeonato Brasileiro. Amigo, acabou. Já comemoramos o jogo contra o São Paulo. Agora é pensar no Bahia. A gente vai ter o retorno de alguns jogadores que estavam suspensos, mas o seguinte, o Paiva deve ser o treinador ainda para essa partida. Não fará mudança nenhuma no time do Vasco da Gama, mesmo com o retorno de Dimitri Payet. Mesmo com o retorno do Payet, simplesmente o time vai ser o mesmo que goleou o São Paulo. Perfeito? O seguinte, o Vasco tem 2 treinamentos aí para pegar mais entrosamento. Viaja amanhã para Salvador e vamos que vamos. Os jogos foram excelentes para o Vasco da Gama, os resultados aí. Abrimos pontos com relação a Corinthians, Grêmio e Fluminense, e agora a gente só depende de si para a gente poder chegar lá na Copa Sul-Americana. 10 pontinhos aí da Copa Sul-Americana. Nosso campeonato é para 45 pontos? Mas se a gente vencer aí, a gente vai pegando confiança gradativamente. Perfeito? Situação envolvendo aí o treinador do Vasco da Gama, tá? O Pedrinho tem um nome, tem uma escolha. É o Ramon Dias e ponto. Só que o Pedrinho está encontrando insatisfações por parte ali da diretoria dele, de conselheiros que não quer o Ramon Dias. E o Pedrinho quer tomar uma decisão em consenso. Eu acho o seguinte, se não for para trazer o Ramon, tá? A menos que chegue o Cuca aqui no Vasco, que chegue aqui um treinador igual o Renato Gaúcho, os caras que entendem de futebol. Se não for para chegar um treinador desse, e para não trazer o Ramon, efetiva o nosso treinador, o Paiva. Efetiva ele. A tendência é que o Ramon Dias seja apresentado aí nas próximas horas, porque é o treinador que ele, Pedrinho, quer. Hoje saiu um papo aí de Jair Ventura, conversa fiada. O treinador que ele quer é o Ramon Dias e existe um pedido, inclusive,
de Pablo Vegetti, o líder aí do time, para que o Ramon seja incorporado aí no Vasco da Gama. Sobre a situação envolvendo aí reforços, a gente passa aqui para vocês também. Amigos, ontem a gente tomou conhecimento, está tudo acertado entre Souza e Vasco da Gama, Alex Teixeira e Vasco da Gama. Ambos vão ganhar aí 150 mil reais. Isto significa dizer que o Felipe Coutinho também está acertado com o Vasco da Gama. O Coutinho, ele não vai ficar no Aston Villa, ele está pegando que ele tem uma grana lá para ele receber, certo? Estão estudando a forma como o Coutinho vai receber essa grana, que o Aston Villa deve a ele, que tem mais 2 anos aí de contrato, certo? E aí simplesmente vai ter a rescisão e vão ser apresentados aqui Coutinho, o Alex Teixeira e o Souza, certo? Acho que os 3 aí podem contribuir com o Vasco da Gama. Independentemente disso, o Vasco precisa de reforços, e muitos reforços. Laureano, pô, tu falou da situação do Alan. O Alan tá lá acertado com o Botafogo. Tem contrato lá, um pré-contrato, certo? Mas é aquela situação, não tá treinando ali com o Botafogo ainda, certo? Então, pode ter uma reviravolta? É pouco provável? É pouco provável, mas pode ter uma reviravolta nessa situação sim, tá? É uma semana muito decisiva também para o Vasco da Gama, porque o Pedrinho, gente, ele simplesmente deve fazer anúncios essa semana, tá? Anúncio do CEO, do CFO, certo? Do diretor comercial da Vasco SAF e do diretor de futebol. Então tem muitas cadeiras aí em aberto aí, que o Pedrinho fará anúncios aí. E sobretudo a gente tem que ficar atento a essa situação, tanto no arbitral, como aí na situação do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, no tocante a 777 Partners. Por que, Laureano, no arbitral? Porque a Fundação Getúlio Vargas vai escolher aí o mediador. Não se chegou no consenso com o Vasco e a 777, tá? Um comum acordo para indicar o mediador. Uma vez que isso não aconteceu, a Fundação Getúlio Vargas vai indicar esse mediador. Assim como, certo, lá no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, no TJRJ, existe um recurso lá da 771 para poder ser julgado. Um recurso aí de agravo interno, tá? Então vai ser uma semana muito agitada para o Vasco. Futebol, quarta-feira, para a gente continuar fora da zona do rebaixamento. A eminência do Ramon Dias chegar aqui no Vasco da Gama. Reforços sendo apresentados. A gente já está com 2 reforços aí certos, que é o Alex Teixeira e o Souza. Coutinho também muito bem encaminhado. Outros virão. A gente fica muito atento com essa situação aí do CEO, porque o nome do Levenciano tá fortíssimo, tá muito cotado para essa situação. E o seguinte, a gente vai ficar atenado, porque o Vasco, nos próximos dias, deve conseguir a rescisão contratual desse contrato com a 777, que foi altamente lesivo. Perfeito, pessoal? Agradeço aí pela sua atenção e atenção. Qualquer atualização no decorrer do dia, a gente volta aqui no canal principal ou na Seita Vascaína, o nosso canal alternativo. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!